subi isso aqui desesperada, né, com muito medo, e eu queria chegar lá porque minha mãe tinha sido atropelada, eu não sabia se ela estava, como ela estava, se ela estava viva ainda, né, e o meu medo era chegar lá e não encontrar ela com vida, né, então esse era o meu medo. E eu queria chegar logo, porque eu queria prestar socorro, né, até então eu estava assim que, no meu coração dizia que ela estava bem, né, e quando, enfim, eu pensei, falei, poxa, vou correr logo para chegar lá porque eu quero prestar os socorros para minha mãe, porque eu tinha a esperança e a certeza de que ela iria sobreviver, né, então isso era o que me motivou, né, mas foi esse aqui o caminho que eu fiz, né, correndo, né, desesperada no dia. Protesto de familiares e amigos da Maria Luísa de Melo. Mobilização na zona norte de Londrina. Há 3 meses, a mulher de 77 anos foi atropelada quando atravessava na faixa de pedestres. Antes da ação, uma oração. Até porque, além dos agentes de segurança, acostumados a ver os riscos e as consequências no trânsito, quem panfletou lidava com a saudade e a indignação. A Nara foi quem organizou essa ação de conscientização para pedir respeito à faixa de pedestre. Não só porque ela sabe que isso é importante, mas também porque sentiu na pele a dor de perder a mãe atropelada bem ali naquela marcação que deveria ser sinônimo de proteção para quem atravessa. Fazem 3 meses, né, do acidente da minha mãe, e nós estamos aqui justamente para marcar, né, porque a gente não quer que seja esquecido o que aconteceu. Maria Luísa de Melo Cordeiro tinha 77 anos, era ativa, conhecida no bairro e terminava de atravessar a rua na faixa quando foi atingida por um carro, que, como consta no boletim de ocorrência, era conduzido por um adolescente de 17 anos. Ao lado dele, no banco da frente do carro, estava o pai. Todos nós juntos, a gente, una forças para que a gente possa colocar uma faixa elevada aqui nesse local e que ninguém mais venha perder a vida como a minha mãe. Para a Nara foi difícil voltar ao local do acidente, mas ela conseguiu. E diz que conseguiu porque hoje tem um propósito: fazer com que outras mães, crianças, jovens não percam a vida pela irresponsabilidade no trânsito. Mas que toda a comunidade nos ajude e que o poder público faça com que isso acabe, né? Que se tenha respeito com a vida humana. Dona Maria Luísa, minha mãe, ela era a segunda filha mais velha, né, do meu avô, da dona Ana e do seu Luiz, né? Ela tinha, assim, uma certa idade, então ela já cuidava dos irmãos. Então os irmãos que vieram depois dela, todos ela cuidou. Então ela era como se fosse, assim, uma segunda mãe para todos os seus irmãos. Ao todo eles eram 6 irmãos, então os 4 irmãos abaixo dela, eles todos consideravam minha mãe como se fosse mãe deles, uma segunda mãe, né? E ali em Ibiporã, a minha mãe se criou, minha mãe estudou, minha mãe, ela naquela época, ela era professora, né? Ela dava aula para as crianças, junto com a minha tia mais velha, a tia Cida, né? E elas davam aula para as crianças, porque antigamente quem tinha mais conhecimento dava aula para quem tinha menos conhecimento, né? Então minha mãe foi essa menina que ajudou a família, ela cuidava dos irmãos e ela começou a dar aula e ela contava muito pra gente que ela foi professora e ela dava aula para as crianças e ela amava essa função, né, de ser professora. Foi aí que ela conheceu meu pai. Meu pai era de um sítio próximo, né, ali, eles se conheceram no centro de Ibiporã, ali bem numa festa típica ali daquela igreja matriz de Ibiporã, né? A minha mãe teve o meu irmão, né, o Ney, que é o mais velho, ali na casa da minha avó mesmo, né, onde eles moraram por um bom tempo, né? Depois veio a Neiva, que é a minha segunda irmã, né? E depois nós mudamos para o Mato Grosso, né, Mato Grosso do Sul, e lá nasceu a Nagma,
que é minha outra irmã e eu, Nara, né? Em 89 ela veio pra cá e aí nós passamos a morar aqui em Londrina, né? E no começo foi muito difícil, os 6 primeiros anos que nós chegamos em Londrina, porque a minha mãe conseguiu um dinheiro, né? Através do acidente do meu pai, uma indenização. Então assim, sabe, acabou ficando eu e minha mãe. Então, eu e minha mãe, nós permanecemos uma vida inteira juntos. Então, Dona Maria, quem era a Dona Maria Luísa? Dona Maria era uma pessoa que ajudava todo mundo. As suas irmãs, ela ajudou a criar os filhos das minhas tias, praticamente. Os sobrinhos eram filhos da Dona Maria também, sabe? Os netos, todos ela ajudou a criar. Então, assim, ela era mãe de todo mundo, ela era uma pessoa maravilhosa, uma mulher muito cristã. Então, minha mãe, ela conseguiu, né, antes de morrer, ela conseguiu conhecer aí 3 bisnetos, né, que é o João Pedro, a Ana Júlia e também o Eduardo. Se eu for falar dela aqui, a gente só lembra de bons momentos, é difícil falar. Em tão pouco tempo, de uma pessoa que foi uma luz. Acho que se eu posso falar da minha mãe foi uma luz. Maria Luísa, né? Eu falo que esse Luísa vem de luz, né? E minha mãe foi uma luz mesmo na vida de todo mundo. Quem teve o privilégio de conhecer Dona Maria Luísa sente muitas saudades dela. Porque minha mãe, ela foi uma grande guerreira. E hoje nós sentimos muita falta dela. Porque é difícil falar, porque a gente sabe que ela poderia ter vivido mais. A gente queria ter convivido mais com ela. Ela morreu aos 77 anos, faltando apenas 5 meses para completar 78. E eu tenho certeza absoluta que minha mãe estaria viva hoje se não fosse esse acidente. Olha, o que eu espero com esse documentário é que as pessoas respeitem a vida no trânsito. Que quando o motorista entre dentro de um veículo, que seja qualquer veículo que for, uma moto, um caminhão, um carro, que ele tenha consciência de que ele está dirigindo uma arma e que a sua vida também está em risco, né? Porque ele também pode morrer. Que ele possa ter consciência de que as suas atitudes podem ceifar a vida das pessoas, podem acabar com as famílias, né? Pode destruir a vida das pessoas. Eu gostaria que as pessoas respeitassem, os pedestres também tivessem consciência também na hora de atravessar, né? Prestar mais atenção, né? E que os nossos políticos, acima de tudo, eles se preocupem mais com o trânsito, que existam mais leis rígidas, que o trânsito ele seja realmente visto como algo grave, entendeu? E não seja só uma infração de trânsito. Quando uma pessoa perde uma vida, não é uma infração, é um crime, tá? E as pessoas têm que ser condenadas. Não é só quando dirige alcoolizado que deve ser preso ou sob efeito de drogas, mas um adolescente de 17 anos, uma criança que não sabe dirigir ainda, não pode pegar um veículo, ele mata. Eu gostaria muito que o nosso país tivesse leis mais rígidas, tá? E que se diminuísse a maioridade penal, que a pessoa pudesse tirar a carteira de habilitação ali com os 16 anos, então, já que no Brasil muitos adolescentes pegam carros e motos, diminuem então, sabe, ensinem eles a dirigir para que possam diminuir os acidentes, ou que se puna eles. Porque se um adolescente de 17 anos ele pode dirigir um carro, ele também tem que ser responsabilizado criminalmente se ele matar alguém, ou seja, ele tem que responder o processo preso como um homicida. Pagar ali uma pena como se fosse uma pessoa que tivesse com uma arma de fogo e matasse alguém, porque ele matou. A minha mãe foi assassinada. Infelizmente eu perdi a minha mãe vítima de uma irresponsabilidade e que essa irresponsabilidade foi um crime, gerou um crime. E esse crime no Brasil ainda não é solucionado. Me desculpe, foi feito o julgamento, foi feito, mas muito brando. A pessoa que cometa um crime como esse rapaz cometeu, ele nunca mais deveria dirigir. E ele tirou a carteira de habilitação e a mãe dele teve a capacidade de falar para mim: você falou que meu filho não ia tirar a carteira de habilitação e meu filho está habilitado, meu filho tirou a carteira, como se fosse um orgulho. Eu não consigo imaginar uma pessoa que matou alguém entrando dentro de um veículo e continuar andando depois do que ele fez. Eu acho que ele deveria ser responsabilizado, sim, ser preso, não poder dirigir nunca mais, para que ele pudesse entender de fato o que ele fez é muito grave. Porque fica parecendo muito fácil, né, matar alguém, né? E ele segue a vida dele hoje, né? Ele pode seguir a vida dele, ele está com 20 anos. E a minha mãe, que poderia estar conosco hoje, com 80 anos, já não está mais. A gente foi privado do direito de ter a nossa mãe com a gente. Eu acredito muito que minha mãe poderia ter vivido mais alguns anos com a gente. Chega de achar que as pessoas que perdem a vida no trânsito é apenas um acidente, uma fatalidade.
E você ficar ouvindo na televisão, nos veículos de comunicação, advogados de defesa defendendo pessoas que estavam alcoolizadas dirigindo. Tem como você defender uma pessoa que dirigiu embriagado e que matou alguém? Uma pessoa que não sabe dirigir dirigindo? Eu sei que todo mundo tem direito à defesa, mas é um absurdo. Protege mais quem fez o crime do que a família que perdeu. É como se a família tivesse que pedir desculpas por ter tido um ente atropelado. Na verdade, a vítima somos nós, tá? Que perdemos as pessoas mortas no trânsito de maneira irresponsável e criminosa. Nós é que deveríamos ser mais respeitados pelos políticos e pelas leis desse país. Então isso é um absurdo, nós queremos que isso chegue. Basta. Eu realmente estou falando com indignação. Eu precisava da minha mãe. A minha mãe era importante para mim. A minha mãe faz falta para mim. As minhas filhas perguntam da avó. Os meus irmãos sentem falta da mãe. As minhas tias querem a irmã. Os meus primos querem a tia. E cadê? A minha mãe tá aqui, ó, deitada aqui, ó. A companhia dela foi tirada de nós. Ela foi retirada de nós. Não porque ela estava doente, mas porque ela foi atropelada de maneira trágica e de maneira irresponsável e covarde por essa família que nunca teve consciência dos seus atos e que entregaram uma arma na mão de um menino de 17 anos. Legal! Aí, vovó. Vai. Tá bom, Olivia?